sou Giuseppe, estou cursando Direito na ESUCRE, estou na 4ª fase, sou bolsista do artigo 170 Estudos e vim através desse vídeo com o tema artigo 5º, que todos os estudantes de Direito pegaram para fazer devidamente. Com essa pandemia a gente não pôde levar até a sala de aula, então vamos seguindo a vida. E desde já agradeço a colaboração de todos e a atenção, e muito obrigado. Boa aula a todos. Tchau, tchau. Queria primeiramente agradecer a todos por darem essa oportunidade de vir trazer para vocês essa importância que é o princípio da legalidade na vida nossa, que não é só para hoje, é para o resto da vida, porque se trata dos direitos fundamentais. Eu quero retratar um pouco sobre, então, um breve resumo, no caso, sobre o princípio constitucional da legalidade. O princípio da legalidade, ele foi uma enorme conquista jurídica e social. A história ela evidencia inúmeros casos de abusos que o poder público trouxe para nosso Estado, com o princípio do autoritarismo e abuso de autoridades podendo ser combatidos com esse princípio da legalidade. Com esse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês a importância dessa realidade, bem como a sua adoção preventiva contra eventuais injustiças do Estado. Assim, a gente pode concluir que para haver um controle do Estado e proteção dos direitos fundamentais, o princípio da legalidade é indispensável. O que seria? A lei ela foi... Para uma breve introdução assim, sobre o que foi o princípio da legalidade, ela foi uma lei escrita a pedido do próprio Estado, e ela foi resultado de inúmeros processos evolutivos, pois o próprio poder estatal detinha sobre ele amplos poderes. As consequências disso foram os enormes abusos frente aos direitos fundamentais. Hoje, com o princípio da legalidade, não, mas o Estado sujeita as suas próprias liberdades, eles devem, antes de mais nada, sujeitar a própria soberania popular, manifestada na forma de lei. A importância desse trabalho é evidenciar de forma, mostrar para vocês como são esses efeitos positivos do princípio da legalidade nos nossos dias de hoje, no seu poder, a limitação do estatal perante esse princípio da legalidade, que é uma limitação legal. A limitação legal hoje em dia, em termos jurídicos, é por meio de lei escrita que a sociedade melhor se organiza. A própria lei democrática representa nada mais e nada menos que os seus anseios e desejos da sociedade. Sendo assim, a gente pode estabelecer que a lei fundamental para o controle e prevenção de possíveis abusos de poderes é com ela que temos assegurado inúmeros direitos, mas vale lembrar que nem sempre foi assim. E por isso que agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos históricos dessa legalidade. Os aspectos históricos do princípio da legalidade, na época em que a norma não era necessariamente escrita, mas sim costumeira, a simples manifestação do soberano era o que ditava toda e qualquer regra aos direitos daquela época. Nesse período das inseguranças, nas inseguranças jurídicas e mais ainda, as injustiças eram muito presentes. As graves injustiças praticadas pelos estatais trouxeram sérias consequências sociais e como resultado das inúmeras violações dos direitos mais básicos do ser humano. O povo se viu forçado a impor limites legais contra o poder público, o que para o nosso dia de hoje representa um grande avanço no desenvolvimento. Segundo um doutrinador, Vasconcelos, o princípio da legalidade pode ser rastreado até a Carta Magna de João Sem Terra, em 1215. Não dá para negar que foi exatamente nesse momento que a lei ela começou a se tornar expressão de vontade popular contra as injustiças estatais. Mas vale a gente lembrar que, muito embora a lei começasse a ser aplicada como forma de controle, ela demorou para se generalizar. No entanto, seus fundamentos, suas contribuições, elas se enraizaram de tal maneira que se fazem positivas até nos dias de hoje. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa, que ela foi, como Barcelos eu vou falar aqui, que ela foi um grande marco na história
do princípio da legalidade. Conforme Barcelos, em 2018, foi a própria Revolução Francesa de 1789 que se tornou o símbolo supremo da luta pela liberdade, pois nela estava fincado ideias de luta contra o absolutismo, a favor da legalidade e igualdade formal. Então, a partir desse momento em que o direito de toda a ideologia humanizada e racionada a respeito do princípio da legalidade, ele foi se espalhando mundo afora, passando a partir de então a ser uma espécie de padrão para a manutenção dos direitos fundamentais. Agora, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi em 1789 também. A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que rompeu com o antigo regime, iniciou uma nova era. Ela expôs em seu artigo 4º a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser determinados por lei. Sendo assim, é aquele velho ditado que os teus direitos acabam quando começa do vizinho. Este texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em termos resumidos, mostra o princípio da legalidade já. E agora, Constituição Federal. Vou fazer um breve conceito sobre o que é a Constituição Federal. Como um dos que falam sobre isso, conforme Moraes dizia, ele diz que a própria definição de Constituição tem o seu sentido lato e sentido jurídico. O sentido lato, Constituição é um ato de construir, de afirmar e estabelecer o modo como se constitui um grupo de pessoas, tendo assim uma conotação de organização. Já no sentido jurídico da palavra, o autor expõe que o termo constitucional tem o conceito de lei fundamental e suprema de um Estado, ou seja, é dela que todo ordenamento retira sua força e o padrão a ser seguido e obedecido como um guia de direção. O que foi a democracia e o princípio da legalidade? O autoritarismo estatal não deu certo para a melhor transparência e proteção de direitos inerentes ao homem, que foi preciso restringir e definir as funções do poder público. O escudo de defesa usado pelo povo contra o próprio Estado não foi nada mais, nada menos do que a própria lei. Em um primeiro momento, é compreensível que a imposição de obediência do Estado significou forte ameaça à soberania da época, já que a estrutura soberana precisou se reestruturar e familiarizar com a subordinação legal. Então foi um grande impacto para a época. Agora, o princípio da legalidade em si. Segundo Souza, o princípio da legalidade, ou o princípio de ordem constitucional, segundo a lei, a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º, Constituição Federal. Sendo assim, o tema que eu recebi foi esse, para mim trazer essa videoaula. O princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, esse princípio, ele objetiva combater o poder injusto do Estado, dizendo que o povo só está obrigado pela lei e esta deve ser devidamente elaborada pelo processo legislativo constitucional. Agora, a lei formal e os atos equiparados. Digno de expor que, dizendo que somente a lei pode criar um vínculo de obrigação, ou seja, é pela lei que surge a obrigação de fazer ou não fazer. Nesse sentido, quando existe a falta de lei, será permitido qualquer conduta de fazer ou não fazer. Em termos simples, o princípio da legalidade diz somente a respeito da lei formal e os equiparados a leis formais. Então, a lei formal é aquela que o Poder Legislativo respeita as formalidades de processo de sua elaboração. Já os atos equiparados são as leis formais, são aquelas elaboradas pelo Poder Executivo. No caso em questão, são as leis delegadas e medidas provisórias. Então, dessa maneira, o princípio da legalidade, ele é o princípio da legalidade constitucional, ele se refere ao Poder Legislativo, especialmente ao Poder Executivo. Assim, as normas infraconstitucionais, segundo a supremacia do autor, não atendem ao comando constitucional. Sendo assim, na relação privada, a conduta deverá não contrariar a lei. Agora, ao particular
o princípio da legalidade em sentido amplo. O sentido amplo nas relações privadas, esse princípio atua mais como uma garantia. As partes poderão proceder conforme desejarem, desde que não hajam contra a lei. Nessa relação, predomina o princípio da autonomia da vontade. Sendo assim, embora a lei não restrinja severamente o particular nas relações privadas, como acontece em relação ao Estado, a conduta dos particulares não deve contradizer a legislação, devendo sempre ser pautada em lei. Agora vamos falar sobre a administração pública, que é bem importante. A administração pública da legalidade em sentido estrito, que diz que o próprio artigo 37, eu acho, da Constituição Federal de 1988, ela fala que o princípio da legalidade em face da administração pública, ela determina que a administração pública direta, ou se for indireta, de legalidade dos poderes da União, dos estados ou do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, sendo assim a impessoalidade, moralidade, publicidade, a eficácia e também o seguinte, o princípio da legalidade surgiu a ponto de que qualquer forma antidemocrática e poder arbitrário, quando a administração pública ela está severa, ser ordenada pelo princípio da legalidade em sentido estrito, pois a administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Sendo assim, o Estado nas relações particulares, essa restrição é mais frouxa, tratando-se da legalidade ampla, onde as partes podem fazer tudo quanto quiserem, com exceção se for proibido por lei. Senão, não. E tão evidente de que a administração pública deve somente se guiar em lei que não proíba, não tenha previsão constitucional. A administração pública se sujeita à lei. Então, assim, vale lembrar do artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer ou publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Agora, o princípio da legalidade no direito penal, uma das áreas que todo mundo mais gosta por se tratar de penal, ele tem uma tamanha importância, porque esse princípio da legalidade, que além das demais disciplinas do direito, esse princípio foi também previsto no direito penal. Então, ao preselecionar que o princípio da legalidade, o doutrinador Greco, ele diz que é o mais importante princípio do direito penal. É interessante a gente notar que também a própria Constituição contém em si dispositivos que tratam-se desse assunto penal. E a respeito disso fica no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, tratando a lei fundamental de prever limitações do Estado em matéria penal, onde só pode haver em regra alguma pena se antes houver uma lei em sua respectiva sanção, o próprio Código Penal também expõe no artigo 1º que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse é um claro exemplo de princípio da legalidade, que no direito penal, além dos demais supracitados, com isso não resta nenhuma dúvida que o princípio da constitucional da legalidade ele é uma imensa aquisição para todo o corpo social, uma vez que, mediante a ela, temos garantias de respeito aos direitos fundamentais, que não são essenciais para a vida, que são essenciais, muito essenciais para a vida. Então, com essa videoaula, eu queria concluir que, portanto, fica evidente que o princípio da legalidade ele é um avanço jurídico, no sentido que contribui muito para a manutenção dos nossos direitos fundamentais, ainda que não exista meio de controle do poder público mais eficaz do que a lei. A incorporação desse princípio na Constituição Federal objetiva não somente o controle estatal, mas também dar ciência a toda a população dos limites legais a respeito do que é permitido e do que é proibido, de modo que tal conhecimento possibilita também a certeza de que o poder procura
tutelar jurisdicionalmente quando o conhecimento possibilita ter certeza de procurar pela tutela, sendo assim o acontecimento de arbitrariedades do próprio Estado. Portanto, ficou claro que se a gente, com o supremacia do princípio, pouco ou nenhuma garantia teríamos de guardar esses princípios e direitos fundamentais. Sendo assim, o princípio da legalidade é um grande avanço jurídico para o dia de hoje. Então, eu queria agradecer muito pela colaboração de todos que assistiram até agora e queria dizer para vocês aproveitarem essa videoaula. Desculpa, porque hoje é a minha primeira videoaula, estamos começando agora muitos dias da faculdade, então temos que aprender muito ainda. Então, muito obrigado a todos e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.